polca é como o samba, uma tradição brasileira. Estou falando nas palavras do Alexandre Gonçalves Pinto, conhecido por Animal, que foi um carteiro amador que em 1936 lançou o livro O Choro Reminiscências dos Chorões Antigos, em que ele apresenta o perfil de cerca de 285 músicos contemporâneos a ele, que vivenciaram o cenário do nascimento do choro enquanto manifestação cultural. Então, nesse livro, o Animal, ele tinha esse apelido porque ele representava o burrinho nas comemorações de Natal, e ele escreveu o perfil como se fosse um verbete de dicionário mesmo. Então, fulano de tal tocava tal instrumento, tinha tais hábitos, frequentava a casa de fulano. E é muito interessante, é muito gostoso ler esse livro porque é um tom informal, mas que traz muitas informações pra gente sobre esse ambiente musical que era riquíssimo. Ele fala aí cerca de 285 músicos e dentre esse número ele só tem o perfil de 3 mulheres, que foram a Chiquinha Gonzaga, uma cantora chamada Plácida dos Santos e uma violonista chamada Lili São Paulo. Ele apresenta alguns verbetes também, como por exemplo a quadrilha e a polca, que é o assunto de hoje. Então eu gostaria de ler para vocês o que ele fala sobre a polca. A polca é como o samba, uma tradição brasileira. Só nós, os que Deus permitiu que nascessem debaixo da constelação do Cruzeiro do Sul, a sabemos dançar, a cultivamos com carinho e amor. A polca é a única dança que encerra os nossos costumes, a única que tem brasilidade. Do mesmo modo que os argentinos cultivam o tango e os portugueses não deixam morrer a cana verde, nós, os brasileiros, havemos de aguentar a polca, havemos de mantê-la através dos séculos, como tradição dos nossos costumes, como recordação dos nossos antepassados e como herança às gerações vindouras. Mais à frente ele ainda fala que a polca, a brasileiríssima polca, ainda é a delícia dos namorados, dos apaixonados ou a aproximação de dançarinos arrufados. A gente está citando um autor que, embora o livro dele tenha sido lançado em 1936, ele demorou muito tempo para poder arrecadar fundos e de fato divulgar. Então, o período cronológico que o Alexandre Gonçalves Pinto abarcou é mais ou menos entre 1870 a 1930. E, curiosamente, ele fala da polca como a brasileiríssima polca, uma criação nacional. É paradoxal porque a polca ela nasceu na Alemanha, na região da Boêmia, por volta de 1830, mas ela foi, de fato, uma dança muito popular na Alemanha, na Europa, depois nos Estados Unidos teve a polca mania, e aí uns 15 anos depois aqui no Brasil a gente teve também a febre polca. Em 1846 teve a epidemia de febre reumática que assolou a cidade do Rio de Janeiro e curiosamente foi chamada de febre polca, tamanha a fama desse gênero musical. Eu comecei essa apresentação com a polca Conceição, de um contemporâneo do Alexandre, que foi o grande compositor Joaquim Calado, que nasceu em 1848 e morreu em 1880. Uma das polcas mais famosas do Calado é a Flor Amorosa, que mais pra frente foi designada por choro. Aí já é uma outra história dessa criação de um outro gênero musical. Hoje eu vou trazer esse repertório exclusivo sobre polcas e vou dar sequência tocando a polca de um outro contemporâneo do Animal, que foi o Viriato Ferreira. Então a gente vai de Só para Moer.
Ferreira, eu gostaria de ler então o que o Alexandre Gonçalves Pinto, o animal, falou sobre o viriato. Inesquecível músico de grande nomeada pelas suas produções admiráveis. Só aqui podemos descrever duas das suas produções, Macia e Só para Moer, essa que eu acabei de tocar. Músicas essas que nunca perderão o seu valor. Faço ponto aqui deste grande músico científico aos meus leitores, que se fosse fazer apologia de viriato e de outros musicistas de sua têmpera, seria necessário multiplicar as páginas deste livro. Vejam só então Viriato Ferreira, que foi um grande flautista. Estamos recordando as polcas e como as polcas ficaram tão famosas, né? Essa, curiosamente, foi uma polca em modo menor. Geralmente as polcas eram dançadas de maneira alegre, animada, e em geral as músicas desse caráter costumam ser em tonalidade maior, como foi o caso da primeira música que eu toquei, que foi a Conceição do Joaquim Calado. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para ler o que o animal falou sobre o Calado, também outro flautista. Calado foi um flauta de primeira grandeza e ainda hoje é lembrado e chorado pelos músicos desta época, pois as suas composições musicais nunca perdem o seu valor. Na sua flauta, quando em bailes, serenatas, que eram feitas em plena rua, pois naquele tempo eram permitidas, não havendo intervenção da polícia, Calado tornou-se um deus para todos que tinham a felicidade de ouvi-lo. Os acompanhamentos eram violão, cavaquinho, oficleide, bombardão, instrumentos esses que naquela época faziam pulsar os corações dos chorões, quando eram manejados pelos batutas da velha guarda, como sejam Silveira, Viriato, Luizinho, etc. Calado e Viriato foram tão amigos em vida como na morte. E assim compreendendo, os músicos daquela época organizaram um festival e com o produto do mesmo mandaram construir um mausoléu do lado direito do cemitério de São Francisco Xavier, onde se acham os dois juntinhos, dormindo o sono da eternidade, dando assim uma recordação perpétua aos chorões de agora, que ao passarem naquele mausoléu curvam-se respeitosamente em homenagem àquelas duas entidades que as atuais gerações ainda não deram iguais. Ele ainda fala mais alguma coisa sobre o Calado, finalizando com: Calado não era só músico para tocar de primeira vista, como também para compor qualquer choro de improviso. Calado foi o rei da música daquele tempo. Muito legal, né? O animal ele nos dá várias informações, como por exemplo, quais eram os instrumentos que frequentavam aqueles encontros musicais, aquelas rodas, como ele falou, flauta, violão, cavaquinho, oficleide, que é um instrumento que a gente não ouve falar tanto nos dias de hoje, que ele é popularmente conhecido como o ornitorrinco dos sopros, porque ele tem o bocal semelhante a um instrumento de metal, a um trompete, a um trombone, e o chaveamento próximo a um saxofone. Então ele fez essa mistura. Era um instrumento bem difícil de tocar, que em geral fazia o papel das baixarias, que mais à frente foi sendo substituído pelo violão de 7 cordas. Esses músicos, eles eram em geral membros da baixa classe média, funcionários públicos, dos Correios e Telégrafos, da Estrada de Ferro, da Alfândega, da Casa da Moeda. Eles tinham conhecimento, aqueles que frequentavam as bandas, era muito popular também naquela época as bandas militares, mas também tinham músicos que tocavam de ouvido. Vou seguir agora falando também de um outro músico muito reconhecido daquela época, o grande pianista Ernesto Nazaré, que nasceu em 1863 e faleceu em 1934, frequentava o rancho carnavalesco Ameno Rezedá, que deu o título a esta polca.
de 1913 do grande pianista e compositor Ernesto Júlio Nazaré, que eu toquei agora na flauta, né? Então a flauta ela faz a melodia. Essa música foi originalmente escrita para o piano. O piano, a mão direita geralmente faz a melodia, a mão esquerda faz o acompanhamento. E o acompanhamento dessa polca tem esse padrão, esse motivo rítmico, que era um motivo rítmico bastante usual nas polcas europeias, que veio aqui para o Brasil. E com o passar do tempo, os instrumentistas eles foram o que alguns autores dizem abrasileirando ou amolecendo as polcas, que é fazendo um acompanhamento mais sincopado, mais mole, digamos assim, que isso foi dando origem a outras características aqui da música brasileira e do choro. A Meno Rezedá, já comentei que foi um rancho carnavalesco que o Ernesto Nazaré frequentava, e o animal diz sobre ele: Ernesto Nazaré, espírito superior, aprimorada educação, músico de primeira água, foi brilhante sem jaça, que bem poucos o igualariam no seu saber. As harmonias feitas por ele eram um hino do céu. Tocou em grandes e nobres salões, onde sabia portar-se como um gentleman dotado de família. Onde tocasse, fazia logo camaradagem, ficando logo no íntimo como se fosse de um conhecido longo. Tocou em muitas festas em que também se achavam os grandes chorões como ele, que também fizeram seus esplendores nos bailes desta capital, como sejam J. Cristo, Costinha, Chiquinha Gonzaga, já por nós descritos, Paulino Sacramento e todos os outros que não me vêm à mente, pois foram em grandes quantidades estes chorões da velha guarda, infelizmente já não existem. O Nazaré ele teve cerca de 211 composições, a grande maioria delas para piano. É curioso que ele é citado por alguns musicólogos como sendo o personagem Pestana do conto do Machado de Assis, Um Homem Célebre, em que o escritor descreve um compositor de música popular que sempre que sentava no piano escrevia polquinhas, valsinhas, né? Eram gêneros que estavam em voga na época, mas que o compositor, na verdade, ele queria ser reconhecido como um compositor erudito. Ele tinha na casa dele algumas imagens de Chopin, de Mozart, de compositores canônicos aí da música clássica. E então, alguns pesquisadores como o José Miguel Wisnik, o Cacá Machado, atribuem ao Ernesto Nazaré a identidade do Pestana, enquanto outros, como por exemplo o Jairo Severiano, ele fala que na verdade o Machado de Assis estava se referindo ao Miguel Emídio Pestana, que foi um compositor de modinhas também daquela época. Não poderíamos deixar de tocar Chiquinha Gonzaga, como citado aqui pelo animal, né? E esse é o verbete Chiquinha Gonzaga, apresentado pelo animal. Maestrina e compositora, Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras pianistas em todo o Brasil, conhecia o piano por dentro e por fora. Era de um gosto extraordinário, como nenhum ainda apareceu. Chiquinha era de uma educação finíssima, de um tratamento sublime. Na sua casa recebia todos com maior carinho, sempre risonha e satisfeita. Quando pedia-se para tocar um choro, não se fazia de rogada. Abria o piano e, com seus dedos hábeis e admirados, principiava com o choro composto por ela, pois são inúmeros, e fazia a delícia dos que a escutavam. Tocava também o clássico, tinha grande predileção pelas músicas de Carlos Gomes, que ela conhecia com grande proficiência. Também adorava as músicas de Verdi, Puccini, Leoncavallo, Paganini e muitos outros grandes músicos. Infelizmente faleceu há pouco tempo, deixando grandes saudades aos que a conheciam. Neste livro, que só a força de grande vontade pude escrever, deixo os meus sentidos pêsames e morredoras saudades à distinta família Neves Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, que nasceu em 1847 e faleceu em 1935, foi de fato uma grande pianista, pioneira na participação da mulher na música popular
E eu vou encerrar então essa apresentação com uma polca muito famosa dela, inclusive foi uma das músicas que lançou a carreira dela, que é a polca Atraente, composta em 1877. Gostaria de comentar com vocês, antes de finalizar, que todas essas músicas, todas essas polcas aqui apresentadas, elas têm em comum a estrutura musical, que é designada por forma rondó, que é uma estrutura em 3 partes: seção A, que às vezes se repete, depois seção B, que se repete, volta para a seção A, depois seção B, depois seção C, que é tocada 2 vezes, também encerrando com a seção A. Ou seja, a gente tem uma estrutura musical entremeada por A, B, A, C, A, constituindo, portanto, essa parte A como se fosse uma espécie de refrão, pela essa enorme repetição que acontece na música. E essa estrutura musical, ela veio para o Brasil através da polca, ela foi incorporada no ambiente dos chorões, e alguns pesquisadores e musicólogos atribuem a essa estrutura musical, portanto, a polca, o germe aí da estruturação musical da canção brasileira. Ou seja, a polca ela veio lá de trás, influenciando toda a história da música, da nossa música popular brasileira. Então, vou fechar com o Atraente. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação.